incumbido pelo Pai Seta Branca de trazer essa missão nesse continente, né? E a gente está aí nessa luta, aí, presidindo o templo de Araman do Amanhecer Boston, Estados Unidos. Estamos promovendo essa série de entrevistas para que o Vale do Amanhecer seja compreendido no seu, como que eu posso dizer, na sua abrangência, para explicar para as pessoas que vão ver esse vídeo o que é o Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer, na verdade, muitas vezes as pessoas confundem religião com doutrina. O Vale é uma doutrina que tem uma filosofia de vida. O Vale do Amanhecer se baseia no Espiritismo. E quando a gente sabe que nós somos espíritas, é quando nós acreditamos na imortalidade da alma. E o Vale do Amanhecer, o que me espanta no Vale do Amanhecer por esses anos todos, é que, Mestre Antônio, o Vale, ele é um conjunto de religiões dentro de uma só doutrina. Às vezes, quando a gente entra na doutrina, a gente fica assim pensando assim, as pessoas vão seguir vão no kardecismo e assim, vários segmentos religiosos. O Vale do Amanhecer tem tudo aqui dentro. E uma coisa, Mestre Antônio, que me chama a atenção nessa doutrina, desses 20 e tantos anos de caminhada, Mestre Antônio, dia após dia você vê fenômenos aqui que você fala assim, meu Deus, não tem explicação. Quando a tia trouxe, ela fazia suas viagens astrais e fazia seu desdobramento aprendendo com o mestre Mahan. Esse ensinamento veio todo e hoje eu fico vendo. O que a tia falou nos anos 70, 80 e 90, 80, mestre, hoje estão sendo comprovadas. Eu lembro de uma palestra do mestre Nestor Trinoraquém, que ele fala o seguinte, você não compreende as coisas quando você começa, depois os quebra-cabeça vão formando e as respostas, né, vão chegando de acordo com o que vai acontecendo. Então o que a tia preveu, mestre Antônio, foi uma coisa assim, gente, não tem cabimento. Hoje tudo que você pega nos ensinamentos, a internet está mostrando. Mas na época que a tia trouxe isso, não tinha internet, não tinha nem televisão direito. E hoje eu fico vendo coisas lá do Egito, do Antigo Egito, é coisa que a tia trouxe. Quando você vai na pira, você vê sinais ali na pira que estão nos sinais, nas simbologias egípcias. Então eu falo assim, gente, não tem como. O que essa mulher fez, não tem como explicar, mestre Antônio. Gente, o Vale do Amanhecer, ele se especializa, o Vale do Amanhecer não faz profetização, não faz adivinhações. O Vale do Amanhecer, a especialidade do Vale do Amanhecer, desobsessão. As pessoas que estão aí atordoadas por espíritos, é o ramo do Vale do Amanhecer, é uma casa espírita que trabalha nesse campo desobsessivo. E uma coisa que eu acho muito importante no Vale, mestre Antônio, que eu gosto sempre de ressalvar, tudo na vida a gente às vezes põe condição. Então tem um amor que é condicional e incondicional. As pessoas quando falam, eu vou fazer a caridade, mas você tem que ter condição, você tem que pagar, você tem que... Aqui, eu estava até falando na aula de manhã cedo, é um lugar que a partir do momento que você se propõe a trabalhar, você trabalha incondicionalmente. Ou seja, a partir do momento que o médium sentou aqui nesse trono, ele já está com os olhos fechados. Ele não sabe se ele vai receber, vai passar um paciente com ele, que é rico, que é pobre, que é feio, que é bonito, que não tem o que comer, que tem que comer à vontade. Você não sabe, você não tem condição de falar, de avaliar o médium, aquele paciente que vai ser passado, de acordo com o que ele tem. Porque o ser humano em si, ele olha assim, e não o que o ser humano é, os seus valores, mas é o que ele tem de valores. E o Vale do Amanhecer se nega a isso. Ou seja, sempre aqui o rico, o feio, o bonito, ele é atendido com muito carinho. A nossa doutrina não nos dá o direito de receber uma garrafa de água do paciente, mestre Antônio. Isso eu acho que isso é muito bonito. Antes de ser do Vale, né, eu perambulei como todos perambularam em vários outros segmentos religiosos. Eu venho de uma família que meu pai era evangélico, minha mãe era uma católica, mas não é aquela católica seguidora. E minha mãe também tinha os tormentos espirituais, ela
uma médium muito forte, mas ela não passou por um processo de desenvolvimento o qual nós realizamos aqui no Vale. Isso me fez ter um certo trauma da doutrina, do espiritismo em si. E eu não aceitava a doutrina espírita, porque eu tive, igual eu falei para vocês, eu tive uma infância um tanto conturbada com esse assunto. Mas mais tarde eu conheci a Cláudia, e a Cláudia vem de uma mediunidade, né, inegável, e até assim, não, às vezes nem tanto por opção, mas é porque é a necessidade. E a gente rodou por vários segmentos religiosos, o budismo, até pararmos no kardecismo. E um dia ela veio no Vale, atendendo ao pedido dos pais dela, ela veio, gostou. E eu não queria vir para o Vale, porque eu achei que aquela linha de passe ali, na hora que passou naquilo lá, que aqueles caboclos começaram a bater o peito, eu falei, isso é uma macumba, eu não volto lá mais não. Aí ela falou, ah não, eu falei, ó, se você for insistir com esse Vale, eu vou te separar de você. E nós já tínhamos alguns anos de casados já. E eu falei para ela que eu ia separar dela se ela continuasse vindo. E como sempre, né, a Ponara, a escrava, acompanha o seu adjunto. E nós estamos nessa missão já há algum tempo. Graças a Deus que nós encontramos o Vale, para nós conseguirmos o nosso equilíbrio espiritual. Foi o que nós buscamos. É como ele disse, através dos meus problemas espirituais, que desde a infância eu tive vários problemas, não teve como eu fugir do caminho espiritual, vamos dizer assim, da espiritualidade maior. E eu, hoje somando, quando as pessoas vêm, elas me perguntam, por que você escolheu o Vale? Não é que eu escolhi o Vale, eles me escolheram. O Vale, ele é completo, ele tem tudo o que uma pessoa necessita na espiritualidade. E os outros centros espíritas que eu percorri, eles trabalhavam não só desfazendo o mal, mas também fazendo isso. Para mim, me afastou um pouco das doutrinas espíritas. E o Vale não, você vê que é um trabalho desobsessivo, não te induz a receita, não te induz a nada, é um passe espiritual, te induz ao caminho do bem, você deve parar de beber, é uma coisa que me chamou muito, porque na época meu marido bebia muito, e isso foi muito bom pra gente. Então assim, são várias coisas, é um conjunto no Vale do Amanhecer. E eu me encontrei no Vale, graças a Deus. Mestre Dino, o senhor contou que veio de outras doutrinas. Quando o senhor entrou para o Vale, até hoje, qual a sua importância hoje no Vale do Amanhecer? Olha, a gente quando começa no Vale, a gente começa fazendo um segmento, a gente começa desde o trabalho de emplacado, né? A gente vai começando o emplacamento, depois vem a elevação, iniciação, elevação, centúria e as outras consagrações que vêm subsequente. Hoje eu estou no Vale, eu passei por ser um vice-presidente, né? E hoje eu ocupo a condição de um arcano presidente do Amanhecer. E eu vou falar para vocês, quando eu entrei no Vale, Mestre Antônio, eu passei por uma previsão, uma missão assim que eu cheguei a colocar em xeque a doutrina, cheguei a colocar em xeque até os pretos velhos, porque minha sogra me levou num templo em Simonésia, Minas Gerais. E a minha sogra falou, eu quero que você passe com um Adrix, um médium que tem em Simonésia. E esse médium está na doutrina até hoje, é um grande mestre. E o preto velho dele falou comigo, olha, você tem uma grande missão, meu filho, o pai Seta Branca te esperava. Você tem uma grande missão neste amanhecer. Mas eu, como eu tenho um pouquinho de tomé e muito, porque eu duvido de muito. E aí ele falou comigo, você tem uma missão, eu saí de lá e falei assim, esse preto velho sabe de nada, isso é brincadeira. E eu fui assim, postergando isso aí, porque eu não dava credibilidade. E a missão está aqui. Hoje eu falo para vocês que presidir um templo do outro lado do mundo, em um país de primeiro mundo igual os Estados Unidos, não é uma missão fácil. É uma missão que requer muita dedicação e muita sabedoria. E eu digo a ele sempre que essa missão era dele. Hoje, na condição que eu vejo, ele todos os domingos ele vem para cá, às 9 horas da manhã. Nós não temos mais um domingo em família, vamos dizer assim. Porque hoje a nossa família são vocês. Mas família de sangue minha, eu e ele, meu filho,
ou outras pessoas, nós não temos isso mais. Nós abrimos mão disso para nós seguirmos a nossa religião, a nossa doutrina. Foi preciso nós virmos para cá, para ele assumir essa condição, que o mundo espiritual já tinha dado a ele essa condição. E hoje estamos aqui. Salve Deus, Pai Santa Branca, sábio, qual é a missão que nós devemos cumprir. Quando começou o Vale do Amanhecer, em Framingham? Olha, eu relutei para abrir o templo aqui, porque quando eu entrei na doutrina, há 20 e tantos anos atrás, essa doutrina, eu sou de uma época que o médium incorporava, mestre Antônio. O médium incorporava e saía, partia na loucura. E o interessante é que às vezes a gente tinha que segurar o cara ali no terreiro do templo, e os templos do Brasil são assim, tem um espaço aberto. Então a gente tinha que segurar o médium incorporado no braço mesmo, igual se pegasse o cara no laço. E eu, quando a Sandra me chamou para mim abrir um templo aqui, essa mulher teve uma passagem muito importante na abertura nossa aqui. Quando eu abri o templo aqui, ela me insistiu, teve um dia que eu falei, agora Sandra, você está se tornando até inconveniente, porque eu não quero abrir esse templo. Porque o meu medo, mestre Antônio, a gente sabe que a lei aqui é muito rígida. Estados Unidos não é igual ao Brasil, que a coisa dá aquele jeitinho brasileiro. Aqui não, aqui a coisa acontece. E meu medo era de uma pessoa incorporar aqui, sair na rua aí, eu ter que sair atrás dele. Você já pensou, uma cena, seria até um pouquinho cômico, se não fosse tão sério. O cara correndo atrás, o cara indo na frente correndo, incorporar e eu atrás dele para segurá-lo, aqui nos Estados Unidos. Mas, Antônio, você que está aqui nos Estados Unidos, está promovendo esse trabalho, imagina qual seria a situação nossa. Mas está aí, e graças a Deus estamos aí em pleno ano de 2016, com 80 componentes. Todo início é difícil, e nós sabemos bem. Nós começamos num basement, um lugar bem escondido, mas o Pai Santa Branca preparou tão bem que esse basement, ele era do lado de um hospital. Para vocês verem a intensidade de como que nós emanávamos ali. E mediante isto foi chegando as pessoas que nos ajudaram de início a abrir esse templo. No início nós ficávamos às vezes até 2 horas da manhã, pelo fato de ter pouco médium, né? E ter que fazer os 3 trabalhos. E foi gratificante, é gratificante. E para quem quer conhecer o que é o Vale aqui nos Estados Unidos, nós estamos situados na 79 Concord Street, em Framingham, Massachusetts, Estados Unidos. A gente trabalha no horário de quarta-feira, a partir das 20 horas, né, 8 horas, PM se falando de Estados Unidos. E domingo, a partir das 9h30, a gente começa o desenvolvimento mediúnico. E às 3 horas da tarde a gente tem atendimento ao público. E a gente vai ter mais, viu? Vai ter mais entrevista aí. O mestre Antônio vai estar fazendo mais entrevista aí com outros adjuntos, com outros membros aqui. Salve Deus! Salve Deus!